querido, Pai amado, aqui está o teu filho, missionário Luiz Diego, Pai, que está aqui com compromisso, Pai, não com a tua igreja, mas contigo, Pai, de estar ministrando, Pai, para a tua igreja, falando algo, como a pastora falou aqui, falando a história de Jesus na vida dele, de tudo quanto tem acontecido, Pai, com ele, Senhor, quanto o Senhor tem abençoado, tem guardado, tem protegido, Pai. E nós te pedimos nessa noite, usa o teu filho, e que a palavra que sair dos lábios do teu filho, vá, Senhor, e produza um fruto em nossos corações, para o qual está sendo designado nessa noite. Nós, Pai, a tua igreja, abençoa o Luiz Diego, Pai, em nome de Jesus. Amém. A igreja aplauda ao Senhor. Boa noite, graça e paz. A igreja, por gentileza, pode sentar. Que alegria estar aqui com os irmãos, como disse a pastora Cláudia para mim, né? Estar aqui é se sentir em casa. Eu louvo a Deus por esse sentimento de chegar no Brasil, de ir em determinadas igrejas e me sentir em casa. Hoje pela manhã eu estive na igreja metodista lá no quilômetro 42 e a igreja também expandiu. De quando eu era criança, era tão pequena, né? E agora é gigante, tem uma obra proeminente muito grande e a gente foi recebido com muita alegria, com muita honra. E aqui em Bagaça não é diferente. Eu acho interessante você que está aqui, né? Essa igreja tem uma história, essas pessoas que vieram falar aqui têm uma história e é uma história geracional. Eu olho para a pastora Ivonete, o pastor Jorge, né? E tantos outros pastores que estão até hoje fiéis e firmes nesse propósito do Evangelho, com o nosso lema, né? Estamos incumbidos da defesa da pureza do Evangelho. Aleluia! E a metodista tem crescido. Aí vem a geração da pastora Cláudia, pastor Wagner, pastora Valéria, tantos outros irmãos. E aí vem a minha geração, do meu primo Diogo, Daniele, Jéssica, David. Nós estamos aqui. Nós estamos aqui. É lindo ver a obra do Senhor. Nós deveríamos celebrar ao Senhor, porque nós não morremos na praia. Nós não fracassamos. Nós estamos de pé. Ninguém pode parar a pregação do Evangelho, sabe? Hoje eu sou um desses ramos que estou nas nações, pregando ao Senhor, porque tenho raízes, meu irmão. Quem tem raízes não cai. Quem tem raiz não é derrubado, permanece firme ao longo dos anos. Então nós celebramos isso, porque aonde cada uma dessa geração está fazendo a diferença, está pregando o Evangelho. E eu estou muito feliz de estar aqui. Eu me emocionei quando a minha avó estava orando, porque eu quero contar um pouquinho do que Deus está fazendo no ano de 2024, esse último ano, lá em Angola. E a primeira coisa que eu quero falar é que agora eu sou pastor, né? Tem um ano, nossa igreja que nós plantamos ali na cidade do Ano, tem um ano. E eu me lembro que quando nós estávamos organizando tudo para a inauguração, nós compramos cadeira, eu fui lá, pintei, cuidei do espaço, e eu fiz uma ligação, uma videochamada para minha avó, e mostrei para ela, e lembrei da nossa igrejinha, sabe, era tão pequena, mas era tão excelente, até de cada detalhe eu lembro, de cada trabalho que a gente fez, e eu falei, Senhor, eu entrego para Ti mais uma vez, com toda a honra, de tudo que eu aprendi, de tudo que eu vivi naquela garagem, que depois se tornou uma pequena igreja, e depois eu fui para outra estrutura maior, e hoje eu tenho a oportunidade de poder estar servindo. Eu falei, vó, a senhora faz parte disso. Eu falei, meu pai faz parte disso, os meus tios fazem parte disso, os irmãos que nos conhecem desde a infância fazem parte disso, daquilo que Deus está fazendo na África. Porque acreditaram, sabe? Porque não desistiram. Então, é o que Deus está fazendo, querido. Independente do nosso título ministerial, independente da nossa placa ministerial, o reino do Senhor tem avançado, queridos. O reino do Senhor tem crescido. E esse despertamento até que eu quero trazer, porque, como a Leide falou, existem pessoas que estão há anos vivendo em rotina. Uma das coisas que me frustra,
quando eu venho ao Brasil, é encontrar jovens que fizeram parte da mocidade comigo, jovens que foram adolescentes, e hoje são adultos, frustrados na sua vida pessoal, frustrados porque ouviram promessas do Senhor, mas dizem que essas promessas não se cumpriram, mas a atitude do coração dessas pessoas não foi de fé. E muitas das vezes eu encontro muitos jovens desviados, e não é mais tempo disso, querido. Não é mais tempo da gente esfriar, porque eu acredito, eu tenho visto nesses últimos tempos, uma das últimas gerações avivalistas são a nossa. É a nossa geração, porque a partir de agora já não se tem mais o mesmo empenho, já não se tem mais o mesmo amor. Os jovens estão cada vez mais fracassando, e isso são sinais dos fins dos tempos. Então você que está firme, você que está vindo, você não pode parar, querido. Você não pode parar. Não é tempo de você olhar para trás. Aleluia! Tem corinha que fala, você não pode parar. Você não pode parar. Você não pode parar, meu irmão. Você não pode parar. Fala para o seu irmão, você não pode parar. Foi Ele quem te chamou, foi Ele quem te escolheu, sabe? E muitas das vezes as adversidades do século corrente nos paralisam daquilo que o Senhor colocou no nosso coração. Mas eu creio que nessa igreja 2025 é um ano de movimento, querido. É um ano de movimento. E se você está vendo a sua vida como um vale de ossos secos, eu quero profetizar nessa noite que as coisas serão colocadas em ordem, osso com osso, pele com pele, em movimento. Mas não é um movimento lento, querido, é um movimento acelerado. É um ano de movimento neste lugar, querido. E mesmo quem está parado será contagiado pelo mover que vai envolver essa igreja. E não importa a sua idade, querido, porque o Senhor te encherá de força. Se os jovens não fazem, o Senhor usará você, querido. Sabe por quê, querido? O seu tempo não passou, o seu tempo não acabou. As promessas do Senhor, elas são atemporais, elas estão de pé. Toda vez que eu venho aqui, eu lembro de uma canção dessa aqui, que toda vez que eu lembro, ela me lembra essa casa, que é aquela música: as promessas do Pai vão se cumprir na tua vida, não importa o que a realidade diz, viverás o melhor de Deus que está por vir. Levanta as suas mãos, vamos declarar: e serás uma grande nação, abençoado, abençoado por onde quer que for, sua família prosperarei, se pode as estrelas do céu. Ao mover aqui, assim será. Oh, não deixamos de acreditar nesta palavra. Levanta, sai da tua tenda, busca o milagre que tens reservado pra ti, e serás uma grande filho meu. Então levanta, levanta,
a sua vida está de pé, não foi apagada, não morreu. Não morreu, querido. Tem pessoas que precisam ouvir isso hoje. Fabiana, existem palavras que o Senhor liberou que estão de pé sobre a sua vida. Você precisa agarrar com a fé e caminhar, e caminhar, e caminhar, e caminhar, e caminhar, e caminhar. Se a força voltar, a sua fé vai te levantar, meu irmão. Você já ainda não entendeu, querido, que não é na sua força, é pela fé. Se mova pela fé, querido. Se mova pela fé, porque é uma vida abundante disponível para você. E aquilo que é abundante não se pode esconder. Sabe o que a gente diz lá na igreja, que é um ano de vida abundante? Algo que transporta é algo que não pode se esconder. E o Senhor diz: eu vim para vos dar vida, e vida é abundante. Querido, existe algo a ser liberado sobre a sua vida, sabe? É como uma adutora que leva muita água. Quando aquela adutora arrebenta, estoura e vai água para todo lado. Exatamente, as correntes de Deus sobre a sua vida vão transbordar, vão inundar, vão regar e vão trazer bênçãos sobre a sua casa. Você precisa crer, querido. Você precisa crer. Deus ainda tem muita coisa para romper através de você, querido. Há uma unção sobre esse lugar de rompimento. Existem coisas aqui que precisam ser rompidas em 2025, pastor. Aleluia. E não vão ser rompidas pela força. Não vão ser rompidas pelo aquilo que a senhora fala. Mas vão ser rompidas pela fé, pela oração e pela declaração da palavra. Essa igreja é uma igreja de oração, diz o Senhor. Essa igreja é uma igreja de raízes de oração. O Senhor diz: voltai-vos ao joelho, voltai-vos à consagração, e vocês verão tudo romper, 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 romper. Olha, queridos, vocês seguem uma visão, diz o Senhor, segue uma visão. Mas existe algo diferente para esse lugar, pastor. Algo que não é de hoje, que o Senhor já liberou. E aquilo que o Senhor liberou não se pode conter, queridos. Não se pode conter. Deixa romper. Deixa romper. Há muitas pessoas precisando vivenciar não aquilo que passou, mas a unção que é disponível nesse lugar. Há uma unção nesse lugar. Há uma unção sobre a vida desses ministros. Há uma unção sobre a vida desses pastores. Há algo específico que o Senhor liberou, querido. E isso não pode ser retido sobre a igreja. Não pode ficar preso à opinião alheia. Não pode ficar preso ao que falam, ao que dizem, pastor. Mas precisa ser liberado. Libera, libera. Ano de movimento. Libera, rompe cadeias, quebra as ruínas. Na sua vida da mesma forma, queridos. Na sua vida da mesma forma. Aleluia. Eu quero ler contigo lá 2 Coríntios, no capítulo 5. Há um poder disponível, a unção, a graça nesse lugar. Oh, esse lugar é lugar de reconciliação. Esse lugar é lugar de vida, de vidas serem restauradas, de pessoas entrarem nesse culto e saírem transformadas. É a unção que tem sobre essa igreja. Há uma unção disponível sobre o ministério de louvor desse lugar. E aquilo que o Senhor liberou sobre eles não pode ser retido. Em nome de Jesus. A Bíblia fala que o ladrão vai roubar, matar e destruir. Mas Jesus se contrapõe a isso tudo. Se contrapõe à oposição de Satanás. E diz: é o fim da vida, e vida é abundância. Abundância da unção neste lugar. Ah, Senhor.
que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. A saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores. Diga comigo, somos embaixadores. Ajeita a tua postura e diga, somos embaixadores. Mais bonito, fala com classe, somos embaixadores. Em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aleluia. Existe um ministério que nós fazemos parte. E não é o ministério das relações exteriores do governo do Brasil, mas é o ministério da reconciliação do reino de Deus, cujo eu e você fomos feitos embaixadores. É uma função muito nobre. Eu não sei se você tem acompanhado as notícias. O Donald Trump, o presidente dos Estados Unidos, ele vai ser empossado como presidente, e o governo brasileiro encaminhou como representante da nação um embaixador. Um embaixador, ele não considera que ele tem emprego. O embaixador, ele considera que tem uma missão. O embaixador, quando ele é empossado, ele vai em uma missão. Eu conheci o embaixador lá no Congo do Brasil. Aquele homem chegou ali, eu estou aqui em missão. Eu conheci lá na guerra do Congo um general, que é o general das forças de paz da ONU para os conflitos, e ele é brasileiro, e ele é homem de Deus, ele é crente, e ele virou para nós e disse assim: nós estamos aqui em missão de paz. O que eu quero dizer com isso, queridos? Eu sou missionário, eu gosto de puxar a minha sardinha para o meu lado. Eu vou falar sobre missões, querido, mas eu não vou falar sobre as missões que nós estamos acostumados a ouvir, ou talvez a fazer, mas sobre a missão cujo eu e você, todos nós, nos tornamos embaixadores de Cristo, em nome de Cristo, representantes de Cristo. Com essa missão, reconciliar o mundo. Aleluia. E o grande primeiro embaixador que veio à terra, saiu da sua posição celestial e veio até a terra, foi Cristo Jesus, querido. Eu acho tão emblemático isso, porque muitas das vezes nós não queremos nos envolver com o ministério da igreja. E eu tenho declarado ano de movimento para essa igreja. Você está envolvido com a missão de Deus, porque a missão não é da igreja, a missão não é minha, não é sua, a missão é de Deus. Sabe por quê? Deus é um Deus missionário. Quando nós vemos ali em Gênesis, no capítulo 3, quando o homem cai em pecado, o próprio Deus vai em direção ao homem. O próprio Deus vai de encontro ao homem. O próprio Deus providencia roupas para cobrir a nudez do homem. E o próprio Deus providencia um plano de salvação para o homem, enviando o seu Filho. Sabe por quê? Porque o nosso Deus é um Deus missionário. E como você serve a um Deus missionário e não gosta de missões, e não gosta de evangelismo, e não entende, queridos, evangelização, discipulado é a atividade natural do salvo. Se você é salvo, você não faz força nem violência para você transmitir aquilo que Jesus fez na sua vida. É natural, não precisa marcar um dia e a hora. Qualquer ambiente que você está, você é um embaixador. As pessoas te olham como embaixador de Cristo e entendem que você carrega a luz de Deus, o sal da terra. Muitas das vezes isso é forçado para nós. Queridos, Paulo fala que nós nos tornamos cooperadores com Cristo. Não é você quem converte pessoas, querido. Não é você quem convence pessoas. A tua função é semear, pregar o Evangelho, querido. Sabe,
Quando eu era criança e eu saía nos evangelismos da igreja, a gente tinha aquela coisa de competição, porque muitos pregadores vinham e perguntavam: quantas almas você ganhou para Jesus esse ano? Quando eu entendi que a minha função não é ganhar alma, porque quem converte e convence é o Espírito Santo, a minha função é pregar a tempo e a fora de tempo, meu irmão, ninguém me segurou mais. Ninguém me segurou mais, porque eu vou lá, semeio a palavra, um planta, outro rega, Deus dá o crescimento. Quando a gente entende isso, querido, as coisas facilitam. Eu acho interessante ser cooperador com Cristo. Deveria ser algo muito honroso para nós. Ser chamado embaixador de Cristo, querido, é uma alta patente do reino de Deus. A igreja valoriza isso, querido. Você valoriza isso. E aquilo que a gente dá valor, como diz em Mateus, aonde está o seu tesouro, ali está também o seu coração. Você gasta tempo com a missão de Deus. Os seus recursos são investidos no reino de Deus, querido. Os seus pensamentos, as suas pesquisas. O meu telefone ele mostra, né? Por semana, o uso de aplicativos e tudo. E quando eu percebi que o Instagram estava em primeiro lugar, eu fiz logo um propósito. O meu Instagram está desativado por tempo indeterminado. Sabe o que eu percebi? Porque toda manhã eu acordo para meditar, eu acordo bem cedo, tenho o hábito, isso vem da Jocum, a gente todo dia acorda para meditar, envia um versículo no grupo da igreja, e aí eu percebi que o minha primeira uso agora é a Bíblia. Como embaixador do reino de Deus, não tem contato com a Constituição, que é a palavra. Querido, nós estamos ficando para trás. Nós não estamos valorizando aquilo que Deus fez por nós. Não estamos valorizando esse ministério da reconciliação. E eu estou falando que antes de você ir, você precisa valorizar a função que Deus te deu. Sabe por quê, querido? Vai ser radical o que eu vou dizer. Deus não precisava de nós. Deus não precisava de você. Porém, Ele nos convida para fazer parte daquilo que Ele está fazendo no mundo. Isso deveria ser uma grande honra para nós, mais do que qualquer outra coisa, querido. Fazer parte do que Deus está fazendo. Quando nós testemunhamos o que Deus está fazendo em Angola, não é o que eu e a Neide faz, não é o que a Jocum faz, mas é o que Deus está fazendo a partir de nós como instrumento. Porque a glória é dele, a igreja é dele, as almas são dele. Como Paulo diz aqui, né? Ora, tudo provém de Deus. E o mesmo Paulo em Romanos fala: porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, querido. Ele é o Deus missionário. E eu faço parte do que ele está fazendo, querido. Meu irmão, como crente, você talvez pergunte: eu preciso ser missionário a tempo integral e ir para as nações, queridos. A minha pergunta é: como é o seu testemunho para o seu vizinho? Graças a Deus nós temos, pelo menos é minha avó, né? Pastor Wagner também. Os vizinhos, quando eu morava, nos procuravam para orar, não é isso, vó? Nos procuravam para cantar naquela rua. Por quê? Eu sou embaixador de Deus, eu preciso ter uma postura. Eu não ando à toa, como se diz em Angola. Eu não me visto à toa, não me posiciono à toa. O embaixador sabe a quem pertence. O embaixador sabe a missão que tem e não se contamina. Mesmo que ele esteja em território alheio à sua nação de origem, ele vai seguir os princípios do reino do qual ele faz parte. Não foi assim com a história de José, meu irmão. José foi político, foi administrador do Egito. Um hebreu, ele não era egípcio, foi um administrador, querido. E Deus já levantava embaixadores para proclamar o seu reino naquele tempo. Eu tenho dito lá em Angola que os melhores lugares dessa sociedade, as melhores posições são para ser tomadas pelos filhos de Deus, por aqueles que são embaixadores do reino. Tem um livro de Darrell Mille que se chama Discipulando as Nações, e ele fala sobre as 7 esferas de influência da sociedade: economia, política, saúde, mídia, entretenimento, esportes,
ciência e educação. E muitos nós, por muito tempo, eu me lembro de que por muito tempo eu ouvia pessoas que estavam fazendo faculdade, universidade, trabalhavam, ouviam pastores mandar a pessoa sair do trabalho, largar o seu emprego. Ah, não, porque você tem que fazer a obra de Deus. Queridos, o Senhor nos chama para ser influência como José, e na área que nós estivermos. José foi influência na finança e na governança, na área política. Daniel também foi esse cara influente, querido. E você, eu quero encorajar os nossos jovens a realmente entrarem nas universidades. Sabe, as universidades estão tomadas por uma ideologia. Exatamente, você precisa entrar lá e ser luz. Exatamente porque ela é tomada de trevas. É que é o seu lugar. Porque aquilo que ilumina não pode ser escondido. Ah, mas agora, o que eu vou fazer, queridos? Cada um de nós, os pastores e os ministros dessa casa, atua na área de influência da igreja, aqui nessas 4 paredes. Mas você tem acesso no seu trabalho e na sua escola a tantas pessoas, queridos. E faz tempo que a gente não ouve ninguém nos procurar dizer o que você tem de diferente. E faz tempo que você não responde ao Espírito Santo, a Jesus Cristo. A igreja precisa se despertar, queridos. A igreja precisa valorizar o papel que Deus nos deu. A igreja precisa valorizar a função que Deus nos deu, a missão que Deus nos deu. Porque não é pouca coisa. Se Deus está fazendo e está nos chamando para fazer parte, querido, não é pouca coisa, não. Não é pouca coisa, não. Ah, mas eu ouvi tantas promessas do Senhor. Eu ouvi que eu iria para ali, para aqui, queridos. Você precisa se mover. Eu me lembro que eu era uma criança. E por um acaso, foi um culto que a pastora Cláudia estava, ela chegou para o grupo, e um profeta veio e trouxe uma palavra para mim de que eu iria para as nações. Eu nem imagino a idade que eu tinha. Eu só me lembro da palavra. E eu agarrei aquela palavra. Eu agarrei com a minha vida. O meu primeiro emprego foi no Banco do Brasil. E muitas das vezes a gente começa a deslumbrar e pensar em tantas coisas. Mas quando você entrega a sua vida para a missão de Deus, para o propósito de Deus, não é eu quem guio, é Deus quem diz para onde eu vou. É Deus quem movimenta, querido. É preciso disponibilidade, é necessário renúncia. Eu estava dizendo hoje pela manhã que a gente renuncia tudo. Um amigo meu falou: Diego, você saiu daqui do Brasil, renunciou ao noivado, renunciou à loja que você tinha, largou tudo, foi para lá sem nada. Meu irmão, eu não larguei tudo, eu ofertei ao Senhor. E o Senhor me deu em dobro, 100 vezes mais. Pai, mãe, irmãos, família. Nós não temos, pessoas perguntam para nós como é a vida de vocês. Nós não temos falta de família, porque onde nós estamos, nós temos pais, nós temos mãe que cuidam de nós. Eu tenho irmãos, os meus irmãos de sangue estão aqui no Brasil, mas na minha casa eu tenho meus irmãos, agora eu tenho minhas cunhadas, tenho os meus sobrinhos lá. Eu tenho família que Deus nos deu. Porque a gente fica com medo, né, de entregar a Deus. O reino de Deus é sobre dar, queridos. O reino de Deus é sobre dar. E Jesus disse: é melhor dar do que receber. Mas é tão gostoso receber. Mas eu quero te dizer, querido, quando você aprender o segredo de dar, você vai ter prazer e nunca vai te faltar nada. Porque quem dá nunca tem falta de nada. E quando se encontrar em necessidade, ele deu tanto, plantou tanto, que em algum lugar vai ter colheita. Sabe, nós não vivemos em Angola por vista, nós vivemos literalmente pela fé. Nós não ganhamos muito. Nós somos voluntários. A Jocum, a qual nós trabalhamos, não nos dá salário. Nós temos pessoas que são parceiros fiéis do nosso ministério. E como a gente faz tudo o que a gente faz? Como a gente viaja, financia projetos, sustenta a nossa casa. Meu irmão, pela fé, o reino de Deus é multiplicação, queridos. Mas lá atrás foi necessário uma renúncia. Você quer viver vida abundante,
mas não está disposto a renunciar a algo em prol desta causa, em prol desta missão, querido. Você não está disposto nem a renunciar ao teu tempo, o teu conforto. Talvez você não pode sair do país, ok. Deus não te chamou para você ir para outra nação, mas existe algo que você tem que dar. Sabe por quê? Ninguém é pobre demais que não tenha nada para dar. Nem que seja as suas finanças, querido. Precisa ser entregue. Nem que seja o seu tempo, o seu melhor, precisa ser entregue. Aleluia. Precisa ser entregue. E a garantia que eu tenho isso? Eu não faço barganha com Deus, porque Deus não é Deus de barganha. Deus é Deus de palavra, querido. Aleluia. Se Ele falou, Ele vai cumprir. Eu não preciso dizer, Deus, eu te entrego aqui e o Senhor me dá ali. Não, Ele é fiel para cumprir aquilo que Ele prometeu na nossa vida. Eu só preciso seguir os passos dEle, querido. E não é diferente da sua vida. Não é diferente da sua vida, querido. O que você tem a entregar? Aí você fala, mas já passaram-se tantos anos. Queridos, quando eu estava indo para Angola, mais uma vez, não é eu que larguei noivado, eu fui largado, né? A pastora Cláudia e a Jéssica sabem da história, né? E eu fiz uma oração ao Senhor, falei, Senhor, é o seguinte, eu estou indo para Angola e eu vou. O Senhor sabe que meu sonho é ter família. Se o Senhor quer me dar isso, amém. Se o Senhor não quiser, não tem problema. Eu vou continuar te servindo solteiro a tempo e a fora de tempo. E quando eu cheguei lá, depois de 2 anos eu conheci a Leide. E nós casamos em missão. Somos casal missionário, vivemos em missão. Não temos o peso, eu não tive o peso de colocar a visão missionária e dar fé na Leide. A gente não tem esse problema. Por quê? Porque quando a gente se desprende e entrega para Deus, Deus nos dá o melhor. Deus prepara o melhor. Quando você fica ansioso, preocupado, como vai ser? Tem pessoas aqui que entraram aqui, como vai ser? Como será? Uma ansiedade. Vivemos num século ansioso. Sabe? Você quer respostas imediatas. Hoje o povo não dobra mais o joelho para buscar Deus. Eu desativei meu WhatsApp com esse negócio, que as pessoas acham que eu tenho que responder imediatamente. Não, eu respondo na hora que eu sentar, ponto a ponto. Às vezes eu esqueço, perdão. Mas eu não preciso ser imediatista. Eu preciso andar no tempo e no ritmo de Deus, querido. E o Senhor falou para mim assim, Diego, eu sou o Senhor do tempo. Eu sou o Senhor do tempo. Nós temos, a minha avó tem 70 aí. Olha, ele vai fazer 80 anos daqui a nada, meu irmão. E o Senhor é o Senhor do tempo, continua sendo um instrumento de Deus. Querido, não importa a sua idade, se você é criança, se você é adolescente, o Senhor é o Senhor do tempo. Ele te dá força, Ele te dá vigor, mas se agarra a palavra que Ele liberou sobre a sua vida. Porque Deus tem muita coisa ainda para realizar através de você, querido. Jéssica, não acabou, tem muita coisa através de vocês. De vocês dois. Deus, Ele quer levar vocês a um nível mesmo de liderança muito alto. Amém? Existe uma promessa de povo sobre vocês. Aleluia. Vocês são pastores. E eu vejo ovelhas diante de vocês. Há uma unção sobre vocês. Vocês são catalisadores de pessoas para cuidar. E sobre a sua vida, Jéssica, existe uma ousadia. O Senhor diz que nesse tempo Ele tem liberado mais ousadia. Ele tirou o medo que você tinha, Ele tirou a insegurança que você tinha e tem te feito caminhar sobre as águas. Aleluia! Não duvide. Não, o Senhor diz, não duvide, você não vai afundar. Caminha sobre o sobrenatural. Profetiza o sobrenatural, diz o Senhor. A sua boca vai profetizar e você vai ver coisas acontecer nesse lugar. Glória a Deus! Aleluia! Glória a Deus! Existe uma unção profética aqui nesse ambiente. Essa casa é uma casa profética. Uma casa profética, queridos. Glória a Deus! Então, queridos, vamos valorizar a missão. Eu não tenho mais o que dizer, queridos. Precisamos tomar vergonha na cara e entender a nossa patente.
Precisamos entender a nossa posição. Eu não sou qualquer um. É muito bom dizer, eu sou filho de Deus. Você é embaixador de Deus também. Só lembrando que os filhos de Deus, né, a criação aguarda com muita expectativa a manifestação dos filhos de Deus. Está na hora de você se movimentar. Está na hora de explodir. Amém? É nesse tempo. É nessa hora. É 2025 agora. Se você não se envolve com nada da igreja, comece a procurar o que fazer, querido. Vamos se movimentar. Vamos fazer alguma coisa. Tudo por almas, não por interesse, não por palma, não querendo se envaidecer, não para a glória nossa, mas para a glória de Deus. Quebra teu orgulho, querido. Quebra. Sabe, eu não me dou com aquele irmão, eu não me dou bem com ele. Querido, não estamos mais no tempo disso. As coisas velhas passaram. Eis que tudo se fez novo, querido. Para de arrumar confusão. Para com isso. E eu vou dizer para as pessoas que têm a minha idade, que são da minha geração, queridos, não dá mais para voltar atrás. Meu Deus. Tem uma música em um mundo que é assim: Katu chukila konima, Katu chukila konima, konima katendi, kova sotrenda, Katu chukila konima. É assim, ó. Não voltaremos atrás. Não voltaremos atrás, pra frente eu vou, não volto atrás, não voltaremos atrás. Aleluia! Essa história de que, eu vou voltar para o mundo, querido, isso é ungido do Senhor. Não está mais no tempo de brincadeira, pé na igreja, pé no mundo. Para com isso, querido. Chega, basta. Assuma a posição que Deus já liberou sobre a sua vida. Para de olhar, o Diego viveu isso, cresceu na igreja. Tá bom, mas eu pergunto, e você? Aonde você está? Será que você vai ter o mesmo testemunho da pastora Ivonete, da pastora Cláudia, do pastor Wagner, da pastora Valéria, da minha geração? Ou você vai ter aquele testemunho de que fica aqui, ela balança. Sai disso, querido. Você não é qualquer um. Você não é qualquer uma. Tem uma palavra de Deus sobre a sua vida. Tem uma unção de Deus sobre a sua vida. Querido, se você é empresário, se você é um profissional, existe uma unção também para você estar ali. Você não está ali à toa. Então toma vergonha, irmãos. Pega a Constituição, que é a palavra. Endireita a tua vida. Lá em Angola também tem uma música que fala: endireita a tua vida, irmão, não atrapalhes a obra de Deus. Aí é assim: jeje. Ou seja, se endireita. Não está mais no tempo de cristão torto. Você vem com aquela música antiga, né? Pau que nasce torto nunca se endireita. Para Deus tem solução, querido. Você não pode desistir. Eu vejo minha avó, eu admiro e celebro a minha avó, sabe por quê? Os filhos, alguns filhos não trabalham, que eles ficam romantizando a vida de pastores. Essa história de romantizar não existe. Isso é hipocrisia. Eu detesto isso na igreja. Tem uma coisa que eu detesto na igreja, é isso, hipocrisia. Mas o que eu pego, não fico olhando, que eu pego minha tia, meu tio fez isso, não. Eu olho a posição de fé dessa mulher. Ela acredita até o fim, vai mudar. Tem uma promessa liberada sobre a minha vida. Há uma bênção disponível. Problemas familiares acontecem, mas a sua posição de fé vai determinar o que vai acontecer e o que não vai acontecer. Não saia do seu lugar de fé. Não saia da palavra que Deus liberou sobre a tua família, querido. Aquilo que está torto, Deus pode endireitar. Não há maldição que não pode ser quebrada na tua casa, querido. Não há. E meus irmãos não estão firmes. Não estão firmes na igreja. Estão desviados. Mas eu não penso porque eles estão firmes. Eu vejo eles já na presença do Senhor de volta. Tem primos meus que eu vejo eles de pé na presença do Senhor. Sabe por quê? Os olhos da fé me faz ver, porque foi uma palavra liberada
desistir de africanos e desistidos da minha casa. Sabe, eu quero finalizar dizendo que o pastor Ismael, que é um dos líderes da Jocum da Base, que a gente trabalha há 30 anos em missões. Ele teve a sua filha assassinada por um angolano há 5 anos atrás. E a sua filha mais velha, ele tem 2 filhas. A sua filha mais velha se deixou levar pelos engodos de Satanás. E caiu de fornicação e engravidou antes do casamento. E ele é um missionário, é um pastor. E ele ficou muito abatido, sabe por quê? Por anos e anos e anos, ele ajudou milhares de meninas, moças, a saírem da prostituição, da imoralidade, da fornicação. Imagine como esses pais ficaram abatidos. Porque a gente fica muito preocupado com a nossa moral, e a igreja fica muito preocupada em nos criticar, em atirar pedra. Filho de pastor, neto de pastor, tem um peso extra, que eu não sei porque que a igreja faz isso. Amém, igreja? Amém. Eu não sei qual a normalidade nós temos. E ali, o pastor veio contar para nós como liderança da Jocum, e aí o pastor falou assim: olha, eu ajudei tantas meninas, e não vai ser agora que eu vou virar as costas para minha filha. Eu estou muito triste, mas eu não vou desistir, não vamos desistir da nossa casa, não vamos desistir da nossa família. Querido, talvez tem pais aqui que já estão cansados daquilo que seus filhos estão fazendo, daquilo que seus filhos estão vivendo, querido. Mas não se preocupe, Deus está cuidando. Tem aquela música: Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá chuvas e chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape livremente. Isso é para tua casa, isso é para tua família, isso é para teu filho. Não é o filho da tua casa, não é o filho do teu ministério, não é o filho do teu chamado. Você vai correr velozmente, você vai se movimentar, você vai ver as coisas acontecer. E o que Deus falou que vai cumprir, você vai viver. Eu não tenho dúvida. E cumprirei os propósitos de Deus para mim. Se você crê, cante isso: eu viverei, eu viverei, cumprirei e cumprirei os propósitos de Deus para mim. Glória! Eu vou prosseguir. Cheguei até aqui e não vou desistir. Oh, eu viverei e cumprirei os propósitos de Deus para mim. Senhor tem construído esse lugar. Obrigado por rios de alegria, rios de sabedoria, águas que levam coisas que não deveriam ter. Obrigado por essas águas que limpam a nossa vida. Existe um trono que corre direto das moradas de Deus, do santuário do Altíssimo. Que essas águas venham sobre nós, Senhor, nessa noite, lavando tudo aquilo que não deveria estar. A igreja é sua, Senhor, ela não pertence a homem, a mulher, nem qualquer tipo de posição ou autoridade que o Senhor tem nos dado, nos dá o direito de dizer para onde a sua igreja tem que ir. O que nós precisamos fazer é ser guiados pelo Espírito de Deus. Nós não somos generais. Nós não somos como generais do mundo ou como as autoridades do mundo que determinam o que tem que acontecer. Tu és o rei que determina o que precisa
Deus é parte do pleno de Cristo. Deus sabe como ele deve funcionar. Deus sabe como as partes do corpo de Cristo devem operar. E Deus diz: você só tem que se parecer comigo. Eu quero pedir que mais uma vez a igreja levante as mãos e adore, porque quando nós adoramos, nós nos tornamos semelhantes àquele que nós adoramos. Nós te adoramos, Senhor, que nessa direção, sua adoração de cada membro desse lugar, de cada membro desse corpo. Não adianta você continuar errando, você não está em outra igreja, você está nessa igreja. Não adianta continuar errando. Deus não te chamou para ser do outro corpo, Ele te chamou para ser desse corpo. Esse corpo que mistura a imagem daquele que o criou, a imagem daquele que o reuniu aqui. São muitos pensamentos que precisam cair, são muitas opiniões e ideias humanas que precisam cair, para que a voz do Espírito Santo brote como uma luz e possa trazer um ano leve de construção, um ano leve de visão, um ano leve de ajuntamento. Que os vossos ajuntamentos, as vossas reuniões, as vossas decisões não sejam mais embates, mas sejam mãos dadas para a vontade de Deus. Obrigado pela sua voz, Senhor. Obrigado. Levante as mãos mais um pouco e o adoro mais um pouco. O adoro mais um pouco. Tem uma forma. Não é que tem uma forma nova. Existe uma forma que você ainda não se enquadrou. Existe uma forma. Você está querendo que o bolo tenha outra forma quadrada quando Deus quer o bolo redondo. O que você vai dizer como o bolo tem que ser? Quem somos nós para dizer se a igreja tem que ser quadrada ou se ela tem que ser redonda? Nós temos um Senhor. Levante suas mãos, Senhor Deus. Tu és o Senhor dessa igreja. Tu és o nosso Senhor. Tu és o nosso Senhor. Não importa o que eu acho ou o que o outro líder acha. O que importa é o que o Senhor está nos guiando. A palavra diz: desenvolvam em vós uma mesma maneira de pensar, o mesmo pensamento. Eu declaro sobre essa igreja o mesmo pensamento, o mesmo pensamento. Eu declaro os vossos pensamentos amarrados um com o outro. Enquanto o Espírito diz algo para alguém na sua casa, ele está compartilhando com o outro. Quando vocês chegarem, vai haver uma percepção do Espírito que havia sido perdida. Uma percepção do Espírito que havia escorrido sobre os dedos, e alguns tentavam ainda agarrá-la com força e não conseguia. Mas o Senhor diz: percepções do Espírito voltando para trazer a unidade para construir. As pessoas na Torre de Babel, Deus teve que os parar, embora eles estivessem fazendo algo obstinado, construindo algo para chegar até Deus de forma forçada. Mas Deus disse: eu preciso dividir as línguas para que eles não se entendam, porque se eles estiverem juntos, eles vão chegar ao objetivo deles. E eu sei, Senhor, que essa igreja junta vai chegar ao objetivo, não só de construir o templo, mas de construir a nós mesmos. Enquanto nós construímos coisas em África, não significa apenas coisas físicas. Deus está construindo a nós. Enquanto você constrói essa igreja, se certifique de que Deus também está construindo você. Nós oramos para que não seja esse ano 2025 só uma construção física, mas uma construção de paredes sólidas, de paredes de proteção, de paredes de graça, de paredes de graça, abundante, em nome de Jesus. Aleluia. Você pode dar uma salva de palmas. Nós estamos sujeitos à direção do Espírito Santo, querido. Então, se você quer o nosso contato, seja nas redes sociais, o nosso próprio WhatsApp, para a gente poder compartilhar carta de notícias,
propósitos de orações, esse desafio, pode nos procurar. Amém? Eu sei que muitos irmãos já nos acompanham, sabem o que Deus tem feito através de nós. Mas hoje a gente veio aqui com uma missão especial de ser guiado pelo Espírito Santo e falar não aquilo que a gente quer, ou algo programado, um conteúdo teórico, missiológico, mas eu vim para falar aquilo que Deus deseja. Nós viemos aqui para isso, querido. Mas eu queria compartilhar um desafio em particular que nós como família temos. Eu estou a ponto de completar 10 anos em Angola, além de 8 anos em África, e o Senhor tem nos dado graça de realizar trabalho com crianças, adolescentes, agora plantando igreja, adultos. O nosso trabalho é expansivo a várias outras regiões e localidades e aldeias de Angola, e não só os países na região. Ano passado eu fui levantado como um dos líderes da Jocum em Angola. Eu já sou líder de uma base missionária na província, ou seja, o estado onde nós moramos, que é o Ambo, mas hoje a gente tem a missão de cooperar com diversos projetos missionários que irmãos angolanos estão desenvolvendo com povos não alcançados, tradução da Bíblia. E para isso, nós precisamos de um transporte. E o transporte não é um luxo, ainda mais na realidade africana. Quando as pessoas chegam lá em África e vão nos visitar, alguns brasileiros, percebem que lá a maioria dos carros são 4x4. E aqui no Brasil, carros 4x4 são carros de luxo. O Hilux é um carro de luxo. Lá é um carro comum para poder acessar regiões inalcançáveis. E nós temos orado porque é um desafio muito alto para nós, sabe? E a gente precisa ser muito cauteloso na abordagem do nosso desafio, porque nós cremos que como missionários nós não somos pedintes. E nem os irmãos estão nos ajudando na nossa necessidade, mas estão contribuindo com a missão de Deus. Quando você deposita uma oferta para missões, quando você envia um recurso para a missão, você não está semeando na nossa vida, você está investindo no reino, e o reino é eterno, e as vidas que são ganhas para Cristo vão para a eternidade. Então é investimento aqui e além. Amém? Então a gente é muito cauteloso com isso, que a gente não começou uma campanha pública nas redes sociais, porque hoje, infelizmente, no meio da igreja, nós temos haters, né? O famoso hater. Pessoas com línguas afiadas, que parece que nas redes sociais não mais poder, não sei porquê. Então a gente é muito cauteloso e a gente está com esse desafio para esse ano de 2025, que é o desafio do carro missionário. E você pode nos ajudar a comprar esse carro missionário e ampliar o alcance da nossa missão em 2025. E como funciona esse desafio? Eu tenho pensado da seguinte forma: se, por exemplo, nós temos aqui mais de 50, 60 irmãos, e se todos nós, cada um de nós, nos comprometermos a investir uma semente, nem que seja de 1, 5, 10 reais, 20, 50, 10 mil, tanto faz. Mas se todos contribuírem, o nosso objetivo é poder comprar esse carro até o segundo semestre, antes do segundo semestre de 2025. Porque, por exemplo, a igreja que nós estamos plantando fica a alguns quilômetros distante. E as pessoas que moram em aldeias distantes, a gente precisa levá-las em casa, precisa visitá-las, precisa dar suporte. Quando a gente tem atividade de criança, comprar material. O nosso carro é para o reino, a nossa casa é para o reino. Nós reformamos a nossa casa e a casa não é nossa, a casa é da Jocum, da missão. E hoje, se o Senhor nos mover para outro lugar, aquilo que está lá não é meu, aquilo que está lá é do reino de Deus. Toda a melhoria que foi feita vai ficar para o reino de Deus. Se outra família missionária vier, vai usufruir de uma casa boa, porque nós fazemos para Deus. Nós estamos desprendidos, querido. Nós tiramos mesmo o que nós temos para financiar. Eu sempre conto testemunho lá em Angola que eu usei o dinheiro da aliança do noivado para poder cobrir uma atividade das crianças. E o Senhor, depois, uma joalheria do Brasil entrou em contato conosco e nos deu de presente as alianças do casamento, do noivado. Então, querido, a gente é desprendido, carro para nós. Não nos enche o olho, o nosso tesouro não está aqui na terra. O nosso investimento é celestial, é eterno. Eu sei que o condomínio, não sei se vai ter condomínio no
no céu, mas eu sei que eu quero uma casa perto da casa de Paulo. Amém? Vou ter lá um bom galardão, porque eu estou investindo em almas. Então, se cada um contribuir com algum valor, qualquer valor, você vai nos ajudar a cumprir essa meta. A gente não costuma falar valor, mas um carro em Angola está custando algo em torno de $30 mil. E nós precisamos, é um desafio muito alto para nós, é um valor que nos assusta, mas para quem tem fé é mais um desafio a ser vencido em Deus. Amém? Então, se você quiser participar, você nos procure. Eu vou deixar também a informação com a Jéssica, com os irmãos, para poder partilhar. Quem quiser contribuir especificamente para o carro, tem uma conta específica para isso, e você pode lançar a sua semente. Amém? Para que a gente possa potencializar o nosso trabalho em missões. No mais, querido, muito obrigado. Foi um prazer estar com vocês. Amo essa igreja, amo essa casa, amo vocês. Amém? Deus abençoe.